Paz do Senhor, para quem já chegou. Passa, gente, tudo bem? Oi, Lígia. Paz do Senhor. Tudo bem e você? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom, né? Que a Karen se formou, né? Graças a Deus. Ah, Agora está esperando uma vaga aparecer. ah, Precisa preparar. é. E o netinho, tão bonitinho, hein? É uma bênção, né? Ah, bonitinho. Muito lindo, muito fofinho. É, Legal, parabéns, viu? obrigado. O que está faltando aqui? Já.
E aí, Basílio, tudo bem? Paz, irmão, tudo bem? Tudo descansando aí, é? Tô aguardando. Ah, falta pouco. Tudo bem. E o senhor, como está? Graças a Deus, muito bem. Família? E os filhotes, como é que estão? Tudo bem? Tudo. Tô E com agora tem saudade um da neto, um netinho. É, Uhum. um de netinho, né? É, tem um Ali uma netinho agora. safra nova agora de pastores, né? E Hã? missionários. Uma safra nova de pastores e missionárias. É, Tá frio aí? nada, tá 21 graus, tá bom. O senhor tá aqui em São Paulo ou tá em Atibaia? Em São Paulo. Hum. Opa, Serginho, tá ouvindo aí? Dá para Paz, ouvir? tudo bem, Gustavo? Tô ouvindo. Ah, tá bom. Pastor Gustavo, tudo bem? Paz, beleza. A paz do Senhor, Serginho. Oi, Marta. Pode, senhor. Paz, Tudo bem? tudo. A paz do Senhor a todos. Fala do senhor, irmã Marta. Tudo bem? Tudo bem com a senhora?
Tudo bem. Tá confortável aí no fofinho, hein? Tô com saudade do pessoal. Ah, Logo, logo vamos se ver todo mundo, se Deus quiser, né? ah, amém. Boa noite, paz do Senhor. Pai do Senhor. Tudo bem? Paz do Senhor. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Serginho? Tudo, graças a Deus, tudo bem. Parabéns. Obrigado, obrigado. É um netinho, né? Netinho João. Manda um abraço para o Hugo e para a Elaine. Hã? Manda um abraço para o Hugo e para a Elaine. Ah, tá. Obrigado. Muito bom agora, hein? O Joãozinho. É João. É João. Graças a Deus. João, apóstolo do amor, né? É, o apóstolo do amor. Aquele a quem Jesus amava. Nome bonito, nome forte, João. Você é de Tchan, Sérgio? Hã? Você virou de Tchan? Ah, virei. Sério? É. Ah, o meditor. Ah, obrigado. Eu não sabia. Ah, agora tem um aí, netinho. Que bênção. Parabéns. Obrigado. É filho da Elaine e do Hugo. Nossa. Que legal. Felicidades para eles. Obrigado. Pai do Senhor, missionária Eliane. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tá bom. Você vai entrar, Serginho? Eu vou agora dar os parabéns para ele. Já vi. Eu tô com a logada. Tá Só bom. ficar bom. Então, Soraya, tudo bem? vocês também. Oi, tudo bem? O Senhor. Paz. Paz, irmã.
Paz do Senhor, irmãos. Irmão Serginho, tudo bem? Elisângela, pode, senhor. Tudo bem. E você aí? Graças a Deus, tudo bem. E as tudo em meninas, paz. tudo bem? Estão bem, estão ali no quarto. Ah, é? Oi, irmão Serginho, me dê notícia do pastor Celso, tá tudo bem? Tá tudo bem. E até onde eu sei, tá tudo Ele bem. já está em casa, já, né? Hã? Ele já está em casa, né? Já está em casa, é. Ah, graças a Deus. Tá bom. É que eu vi que ele participou do chat no domingo. Eu fiquei na dúvida. Era uma Paz. carona. Quem que falou? Peraí, deixa eu achar aqui. Oi, irmã Ruth. Paz, tudo bem? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E você? Saudades. Igualmente. Você sabe que você me traz muitas lembranças boas, né? Amém. Amém, nós. Teu filho está bem? Acho que tem aqui. Paz, Basílio. Paz, irmã. Paz do senhor. bem? Tudo bem, irmão? Tudo. Paz, Serginho. Paz do senhor, Ruth. Paz, Marta, Nonaca. Paz, tudo bem? Paz, Benê. Paz, tudo bom? Paz, Benedita, tudo bem, querida? Paz, Senhor. Oi, Fátima. Paz do senhor. Benedito. Paz, Benê. irmã Fátima. Paz, Eliane. Na paz do senhor, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto. Amém? Então, nós vamos estar chamando o nosso irmão, o Alexandre, do diaconato, para fazer a oração inicial. Ok, Alexandre? Tá mudo aí. Tem que abrir o microfone do Alexandre. Paz do Senhor. Pai do senhor, agora estou ouvindo. Agora sim, né? Paz do Senhor a todos. Então, vamos estar dando início ao culto. Deus Pai, em nome de Jesus, através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, Pai, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti neste momento e somos totalmente dependentes de Ti, das Tuas misericórdias e podemos, Pai, descansar na Tua presença, porque sabemos que o Teu Filho Jesus Cristo está conosco, porque a Tua palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Pai, queremos pedir perdão dos nossos pecados, faltas, falhas e iniquidades. Queremos pedir que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo
nos lave e nos purifique de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade, porque só o sangue do teu Filho Jesus Cristo nos lava, nos purifica e nos santifica, Senhor. E através desse sangue, Pai, temos livre acesso a Ti, Senhor. E aqui está, Senhor, as nossas vidas, dependentes de Ti, Senhor, a cada momento, Senhor. E as Tuas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã, são as causas de nós não sermos consumidos, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as situações, embora muitas vezes não entendemos, Senhor, mas o Senhor está no controle de tudo. Nada foge ao teu controle, Pai. E sabemos, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós o melhor preparado, Senhor. Então, aqui está as nossas vidas, Senhor, dependentes de Ti, Senhor. Fala conosco nessa noite através do Teu Espírito Santo, Senhor. Usa Teu Filho que vai trazer a palavra, Senhor. Fala conosco, nos abençoa, Senhor. Porque somos carentes de Ti, Senhor. Somos carentes de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo a cada dia mais, Senhor. Pai, queremos pedir para aquelas pessoas que não podem estar presentes, Senhor, que elas possam ser alcançadas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Muitas delas estão até enfermas, Senhor, depressivas, muitas estão internadas em hospitais, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Consolador, Senhor, possa estar consolando agora neste momento, Senhor, e trazendo à memória, Senhor, aquilo que traz a esperança, que é a Tua palavra, Senhor. Alcança os corações, Pai, neste momento agora, Senhor. Fala conosco, Pai. Sim. Fala com a Tua igreja, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, te agradeço por tudo, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de estar junto, Senhor, com os meus irmãos, na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade da Tua igreja estar reunida, Senhor, a cada momento, Senhor. Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, porque só Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Eu sei que um dia estaremos contigo, Senhor, e seremos felizes por toda a eternidade, Senhor. Que essa preparação aqui vai passar logo, Senhor, e logo estaremos contigo, Jesus. E nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Pelo Teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro, Pai, e te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, a nossa irmã Soraya vai estar louvando o Senhor. Soraya, Louvemos, né? Amém. Estou ouvindo.
Amém. Agora nós vamos chamar a nossa irmã Ariana. Ela vai estar trazendo um testemunho, né? Ariana, pode entrar. Oi. Então. Dá para ouvir? Estou ouvindo bem. Amém. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver. Tá dando para ouvir agora, todo mundo, né? Eu estou ouvindo. Então tá bom. Ó. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade, em nome de Jesus, para poder testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, né, nas nossas vidas, mediante a tudo que o mundo está vivendo, né? A gente tem sempre que glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor não tem permitido com que nada nos falte, tem trazido a nós, em todo o tempo, o esclarecimento da palavra, né? A gente, para a glória de Deus, estamos sendo aí bombardeados pela palavra, o nosso ministério, a nossa igreja tem trazido a nós, a cada dia, uma palavra diferente, e nós temos aprendido, né? Bom, eu quero testemunhar um pouco da minha empresa, né? Daquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós vamos fazer agora 5 anos, né, de Sorvetunes, para a glória de Deus, e Deus tem preparado muitas coisas para nós. E como eu já tinha falado no início, na outra vez, né, que eu testemunhei sobre a pandemia, o Senhor preparou muitas coisas para nós, aquilo que a gente achava que ia ser uma derrota, foi a nossa maior vitória, o Senhor nos presenteou em todo o tempo. Nós estávamos ali na Vila Matilde, num local onde a gente tem 110 metros, né, e a gente dividia esse espaço com a sorveteria,
Então, assim, para a produção, a gente usava ali uns 60 metros no máximo. Era praticamente um corredor, né? Muito pequeno, já não dava mais para trabalhar. E nós não tínhamos como sair, né, dali, porque nós não tínhamos ainda um dinheiro, porque a gente precisaria montar toda a estrutura, né? E nós começamos a orar ao Senhor para que Deus pudesse preparar todas as coisas, né? E aí eu e o Williams começamos a procurar, né? Procurar salão e tal. E aí um dia eu falei para o Williams, assim, Williams, a gente está procurando salão, mas assim, se a gente encontrar qual a proposta? Ele falou, não sei. Eu falei, tá bom, a gente também nunca alugou salão com dinheiro, né? Amém, Deus vai preparar. E aí a gente eu encontrei o prédio que nós estamos hoje, né? Ele tem 516 metros, era muito mais do que a gente precisava, porque a gente procurava, assim, no máximo 200 metros, né? Para não ser uma coisa muito grande, mas também não muito pequena, para que a gente pudesse ficar por um período aí, pelo menos de 5 anos. E aí nós encontramos o prédio que nós estamos hoje, e aí nós ligamos, viemos conhecer, gostamos bastante do local, muito grande, um espaço assim muito bonito, bem apresentado. E aí o rapaz, a gente foi fazendo as negociações e tudo, e aí o rapaz falou assim, e aí, a gente vai fechar? E eu falei, Williams, eu não queria fechar antes que o pastor Celso fosse lá, né? Eu queria levar o pastor Celso lá para ele poder orar, para a gente poder, assim, ter uma confirmação da parte de Deus. E aí nós combinamos com o pastor Celso, mas o pastor Celso não pôde vir. E aí o Williams falou assim, vou ligar o pastor Tavares. Aí ligou para o pastor Tavares falou que tudo bem, que ele viria. E aí a gente agendou o horário com o rapaz, e o pastor Tavares teve alguns imprevistos. Enfim, chegou quase uma hora depois do horário marcado, e o rapaz falando que ia embora, e eu em paz. Eu falei, não, se for de Deus, ele vai esperar, né? E aí a gente veio aqui, o pastor Tavares veio, orou, perguntou se a gente tinha gostado. Falei, olha, pastor, de verdade eu gostei bastante, mas a gente não tem dinheiro, né? Então, assim, se for para ser do Senhor, se for para ser de Deus mesmo, se é de Deus, o Senhor vai preparar tudo. E se não for também, eu creio que ele vai tirar do coração. E aí fomos embora e tudo. E aí o rapaz perguntou, né? E aí, vai ficar? Aí nós falamos, vamos ficar, né? Vamos ficar, sim. Tá bom, qual a proposta? Aí eu falei, então, né? Vou montar uma proposta, depois eu te mando. Aí eu fui orar e falei assim, Senhor, nós não temos dinheiro e eu não gostaria de pegar dinheiro emprestado para pagar com muitos juros, não gostaria. E ali eu acho que a gente vai precisar de uns 50 mil reais. E assim foi. Deus preparou 50 mil reais, exatamente o que eu pedi, né? Não preparou 51, não preparou 49, preparou 50 mil reais. E a gente mudou. E aí nós fizemos todas as adaptações. E a Eletropaulo disse que ela demoraria 6 meses para poder ligar a energia. E nós, assim, ficamos muito triste, porque nós já estávamos pagando o aluguel aqui há 2 meses e nada da energia. Enfim, e o Senhor preparou que aí com 3 meses eles vieram ligar a energia, né? E para a glória de Deus, assim, nós estamos num espaço hoje que é maravilhoso. Nós temos a nossa estrutura, ela mudou, né? A gente acredita que esse ano, para a glória de Deus, na próxima temporada, a gente vai conseguir atender bem melhor as lojas, né? Porque a gente perde muita venda mesmo, porque a gente não consegue produzir aquilo que literalmente precisa, né? Então, a gente está sempre devendo para as lojas, né? A loja pede 100 potes, você manda 30, você manda 20, então a gente acaba aqui perdendo muito dinheiro e era necessária essa mudança, né? E toda essa mudança só foi feita porque o Senhor preparou todas as coisas, desde o início, né, desde o anúncio. A gente ficou um tempo ainda sem responder o rapaz, mas mesmo assim Deus preparou, ninguém alugou, ele tinha falado para nós que tinha umas outras pessoas na frente, a gente não se apavorou, falou, tudo bem, se a outra pessoa der certo, né, tranquilo também, não tem problema, pode alugar, mas Deus tinha preparado para nós, né? Então, assim, a palavra de Deus diz que nós devemos louvar ao Senhor em todo tempo, em tudo dá graça, né? Em tudo dá graça. Deu certo, dá graça. Não deu certo, dá graça. Porque aquilo que também não dá certo é um livramento da parte de Deus, né? E às vezes a gente
quer tanto uma coisa, tanto, e a gente às vezes não consegue entender o não de Deus, né? Eu fiquei por muito tempo namorando um local, muito tempo, querendo lá, um salão lá, e quando consegui, o valor era muito, muito, muito alto, e eu fiquei assim, falei, nossa, que chateação, né? Pela terceira vez, pela terceira vez tentei, não consegui, mas amei. Um dia, passando lá na frente, vi uma plaquinha num salãozinho lá, liguei. Aí o rapaz falou, vem aqui, tô passando ponto e tal. Quando nós chegamos lá, ele falou, não, tá na imobiliária X, a gente tá entregando, tá dando certo e tal. Se vocês quiserem, eu passo por X reais. E aí a gente foi até a imobiliária, a menina falou, não, a gente não passa o ponto, se vocês quiserem esperar e alugar, beleza. E Deus preparou e deu tudo certo, e a gente conseguiu alugar esse ponto também, pelo valor que a gente pode pagar. E a gente está muito feliz, né? Estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. A gente sabe que tudo é o tempo dele, tudo é no momento dele, e nós, assim, só temos que agradecer, né? Eu sou grata a Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele não tem feito também, por tudo aquilo que ele não tem permitido a gente viver, porque a gente sabe que é um livramento da parte dele, né? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que Deus abençoe a todo mundo. Amém, Ariana. Agora nós vamos estar louvando ao Senhor com o nosso irmão Ernesto. Ernesto, então pode entrar aí, Ernesto. Tá mudo ainda. Agora tá ok, né? Agora tá sim. Agora tô ouvindo. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ficar firmes, sabendo que um dia as palavras, as promessas do Senhor vão se cumprir e a gente vai estar junto com Ele na glória. É por isso que nós vivemos. Essa é a razão da nossa vida. Amém? Não é aqui, é na glória com Deus vivo. Deus Pai nosso. Amém. Glória a Deus. Amém, Ernesto. Glória a Deus. Agora nós vamos estar... Pastor Gustavo, né? Vai estar trazendo a palavra. Pastor Gustavo, então pode entrar. A paz, senhor, tudo bem? Dá para ouvir? Estou ouvindo. Está ouvindo? Então tá bom. Bom, antes de começar, duas coisinhas. A primeira é que, puxa, eu ia pregar uma outra coisa, mas aí Deus mandou um versículo novo, e aí eu vou tentar pelo versículo. Se não der certo, a gente acaba mais cedo. No fundo, vocês são cobaias agora do momento. Vai que, né, eu comecei errado e termina... O problema é quando você tem um versículo e uma outra pregação, você quer muito usar outra pregação, porque já está toda montadinha, né? Já está tudo certo. Como eu preguei esses tempos atrás e nunca terminava uma pregação, eu acho que é normal, né? Vamos ver até onde vai. Se não der certo, vocês orem para Deus fale mais aos vossos corações. Vamos. A segunda coisa é, eu sempre faço isso, eu sempre oro, pedindo para que Deus fale comigo. E num culto inteiro, assim, às vezes, não é só na pregação que Deus fala. Às vezes é um louvor. Esse louvor que o Ernesto cantou agora é super legal, né? Falando qual que é o final das coisas, aonde que é, né? Qual que é a esperança nossa. Já dá para pregar, Ernesto. Já a próxima vez nem precisa... Já desligou a câmera, né? Mas, então, você ora para que Deus sempre fale com você, amém? Vamos estar orando? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, seja sempre tu falando, Senhor, e não o homem, ó Pai. Tudo de ti, Senhor, nada do homem. Traga a tua palavra, Senhor, que a tua palavra seja refrigério para as nossas almas, Senhor. Que seja o nosso caminho, a nossa luz, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seja sempre tu, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade é uma história, né, que tem na Bíblia, que Paulo, quem lê a primeira carta de Coríntios, Paulo, ele fala bem, vós sois carnais, vós sois
Se vocês escolhem pastor X ou Y, é porque vocês são carnais, se vocês são assim. Ele dá várias broncas em Coríntios capítulo 1, né? Então, é um segredo, se você um dia está falando, Senhor, fala comigo, e vai tentar abrir a Bíblia assim, não abre em Coríntios 1, 1 Coríntios, porque lá é só a paulada que Paulo está dando. E aí chega na segunda carta, né, que ele está falando, e aí tem 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Vou ler rapidinho, que isso aqui não é muito interessante, os próximos são, né, se você for abrir enquanto eu leio. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Só vou explicar aqui que ele fala assim, olha, eu escrevi uma carta, eu sei que ela entristeceu vocês, mas eu não me arrependo de ter escrito essa carta. Eu me arrependo um pouquinho, porque eu sabia que ia entristecer, mas o pós a tristeza é o importante, é o que ele queria que o pessoal alcançasse. Não era. Então ele fala assim, olha, tem coisa que entristece a gente, entristece mesmo. Mas essa tristeza, se ela produzir alguma coisa, ela tem muito mais valor. Ele está falando do arrependimento logo em seguida, né? Então, se de alguma forma a tristeza que a gente sente, ela gera um arrependimento, isso é a parte que Deus quer. É sobre isso que eu queria falar. Sobre como existem situações nossas em que a gente passa e que depois a gente se arrepende e fala, puxa, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. É igual um amigo meu que ele sofreu um acidente de moto, né? Ele estava com garupa. Então, ele não se machucou quase nada, mas o garupa quebrou o fêmur, né? E ele ficou, puxa, Gustavo, cara, se eu tivesse feito tal coisa, na hora que o cara viesse, se eu tivesse desviado, se eu tivesse feito tal. Daí, na hora, eu estava conversando com ele e falei, se você tivesse saído 15 minutos antes ou 15 minutos depois, se você tivesse arrumado seu tênis, se você tivesse ligado para alguém, tem tantas variáveis que, se você tivesse feito, não teria acontecido o acidente, então prova que era para ter acontecido o acidente. São coisas inevitáveis que às vezes a gente passa. Não é igual, por exemplo, coisas que você maquina o mal, por exemplo. Então, eu sei que fulano tem dinheiro, então vou pedir emprestado, porque daí eu sei que depois não preciso pagar, porque ela vai dar um jeito, ou ele vai dar um jeito. Então, isso é maquinar o mal. Mas quando acontece alguma situação em que a gente acaba, de alguma forma, entristecendo ou fazendo alguma coisa para alguém, essa situação, você não queria fazer isso. Então, quando você faz isso, às vezes bate um arrependimento em você. Então, é sobre esse tipo de tristeza que causa. Quando vou dar um exemplo mais recente, por exemplo. Eu conversei com o Andinho no dia que ele estava indo para a UTI, né? No dia que ele estava sendo... E eu conversei, só que ele estava em casa ainda. E ele falava, puxa, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu falava, vai pro médico, cara, você tem que ir pro médico e tal. E a gente fiquei insistindo para ele, né? E ele falava, não, cara, já vai passar, né? E aí, tudo bem, ele esperou algumas horas e naquele mesmo dia ele acabou indo, mas mais tarde, né? E aí você fica pensando assim, puxa, mas por que eu não falei para ele, né? Que, puxa, faz isso, faz aquilo, né? Você fica pensando um monte de coisa que você podia ter falado naquela hora, né? E você só quer resolver. Na verdade, eu queria que ele fosse logo para o hospital, né? Então você fica, faz assim, faz assado e tal. E aí você pensa assim, puxa, mas eu nem falei para ele, fala com a família, fala que vai estar tudo bem, né? Dá aquela despedida antes, né? Porque você vai ficar internado, você não sabe quanto tempo vai ficar. E aí você fica meio que pensando em todas as coisas que você poderia ter dito. E aí, para todo mundo, por exemplo, todo mundo deve ter recebido a notícia que ele estava sendo entubado, isso, e a gente para orar. E quando a gente para orar, o que a gente ora? Senhor, cura, sara,
né? Seja feita a tua vontade, mas faz isso, faz aquilo. E a gente nunca para pensar, Senhor, puxa, que ele consiga pelo menos se despedir da família. Porque a gente não ora, porque a gente não espera que chegue a esse ponto, né? A gente não acha que vai acontecer isso, a gente acha que vai estar tudo bem. Então a gente... e aí você fica, puxa, eu devia ter orado isso, devia ter feito aquilo, devia ter... São tantas coisas que acontecem, e aí Deus fala assim que algumas coisas, elas são inevitáveis, elas vão acontecer, e aí é essa ação que a gente precisa trabalhar. Porque gera uma tristeza. Por exemplo, quando você briga com seu filho, gera uma tristeza, né? Quando... Quem briga mais com os meus filhos são a Raquel, né? A Raquel que manda em casa, né? Ela que fica falando, faz assim, faz assado, né? E eu sou mais, não, né? Faz o que a mamãe tá mandando, faz o que a mamãe tá mandando, né? E aí hoje, conversando com a Raquel, tava nós 4 em casa, aí a Raquel falou assim, Caio, quem que é mais bonzinho? Ela, o papai, a mamãe é muito brava, né? Daí perguntou pro Lucas, e Lucas, o papai, a mamãe é muito brava. Aí eu falei, para que isso vai dar problema, para nós 3, não vai ser só em vocês. Aí ela, então tá bom, vou começar a educar mais e vou deixar ele fazerem tudo o que eles quiserem. Eu falei, não, Raquel, você não pode fazer isso. Essa já é a minha função, alguém precisa educar as crianças, né? E a verdade é essa, porque às vezes quando a gente pega para falar com alguém, não falar daquilo que agrada, às vezes é o certo. E eu sei que a Raquel faz o certo educando eles. Naquele instante parece que não, e às vezes até o que a gente fala, às vezes gera uma tristeza, mas essa tristeza, e sobre essa tristeza, que eu gostaria de conversar com vocês, e vem logo em seguida, no versículo seguinte, 2 Coríntios, né, capítulo 7, eu vou ler o próximo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes abatido para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. O que ele está explicando aqui? Ele fala assim, olha, puxa, essa tristeza, sendo segundo Deus, trabalhando isso daí, ela vai gerar arrependimento. E o arrependimento, ele é muito grandioso. Não dá para falar tudo sobre ele, mas uma das coisas, por exemplo, quando você se arrepende, você tem a oportunidade de mudar. Não é sempre que a gente se arrepende e muda. Quantas vezes a gente não fez o mesmo erro várias vezes? Mesmo falando, puxa, senhor, errei, puxa, foi mal, nossa, não queria ter feito isso, e faz de novo. Mas existe uma hora que a gente se arrepende tanto que existe uma transformação. E aí a gente não faz mais esse tipo de erro. A gente não comete mais esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente já mudou, as coisas já alteraram a gente. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu disse contei um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, em que uma época eu fui fazer uns investimentos, né, tal, e falei, não sei o que lá, né, e aí fui ver exatamente quanto que eu tinha perdido naquela época lá, e tinha dado 20% de tudo que eu tinha, né, de investimento. Até, Raquel, a história é essa. Vou resumir bem. Estava investindo bem, perdi uns 20%, aí falei, puxa, perdi, eu vou tirar para não perder mais, né, isso, aquilo, perdi. E aí depois contei para a Raquel falou, não, tudo bem, não tem problema, né, isso e aquilo. Foi tranquilo, aí passou essa fase, aí Deus até deu uma bonificação para a Raquel, e a gente, o mesmo tanto que eu tinha perdido, ela tinha ganhado em bonificação de não sei quantos anos de trabalho, foi super legal. Só que aí veio essa semana de novo, e aí veio eu tenho um dinheiro que está parado lá, porque eu não estou investindo em nada, e aí ligou o banco ligou para mim e falou, olha, Gustavo, eu sei que você tem um dinheiro aqui, porque banco só liga para 2 coisas, né, ou é para você fazer aqueles ouro cap, ouro não sei o que lá, tudo que, faz isso daí que você vai juntar
R$50 por mês não vai dar nada e você concorre a um carro zero e não sei o que isso aí. Eles só ligam para isso ou para fazer seguro. Seguro de carro, seguro de sei lá o quê. Só que aí eles ligaram e falaram, Gustavo, eu vi que você tem um dinheiro parado, você não quer investir esse dinheiro? Eu falei, não sei, eu estou pensando, mas o que você sugere, né? Ele falou, a gente está com uma nova modalidade aqui no banco, que chama X investimentos e tal, que é bem provável que a gente tem todo um contrato sobre isso, né? Mas a gente vai te dar 20% sobre o que você investiu hoje em 6 meses. Eu falei, pô, legal, não vou mexer no dinheiro, vou ganhar 20%, é muito mais que a poupança, né? Muito mais que várias aplicações. Eu falei, puxa, que legal. Nossa, agora vou fazer isso a cada 6 meses, 20%, pensar bem, você já vai criando quase um império. Depois, quando tiver muito dinheiro, eu vou comprar uma franquinha da Sorvetunes e aí vou ganhar dinheiro com as duas áreas. Você começa a... E aí eu parei e fui orar e falei assim, nem estou mais preso a isso, mas e aí, o que você acha? Né? Então, fui orar e Deus falou não. E na hora que ele falou não, eu falei, poxa, 20%. Você ouviu bem, né, senhor? Estou falando 20%. Será que isso não te motiva a deixar eu investir? E você sabe, né? Quando Deus fala, ele não fica repetindo várias vezes, é só quando a gente não entende. Mas quando você entende, ele não fica falando. Você é burro, filho? Não. Ele fala e para. Então foi isso que aconteceu. Ele falou e parou. E aí eu fiquei, poxa, mas 20%, olha, em um ano eu vou ter tanto. Poxa, e aí se fizer isso em 3 anos, 20% em 3 anos, a cada 6, nossa, já praticamente eu dobro tudo aquilo que eu já investi. Nossa, e aí você começa a viajar, assim, sabe? Pode ser certo ou não pode, eu sei que Deus não quis. Só que como eu já passei por aquela situação lá atrás, eu não fico me remoendo. Porque eu já me arrependi de ter feito aquele investimento, ter dado errado e ter orado, e ter falado, meu Deus, por favor. Né? Eu continuo investindo, continuo, mas assim, nessa hora Deus não quis, e tudo bem. Por quê? Porque você já passou por isso e já foi mudado. E você sabe que não é isso que abençoa. Não é o fato de você estar investindo, não é o fato de você ter isso ou aquilo. Quem abençoa é Deus. Quem cuida de nós é Deus. Então essa é a diferença. Quando você passa a achar assim, você já não fica tão mais triste, porque aquilo já não te consome mais. Mas algumas outras coisas, elas consomem a gente. Quando eu brigo com a Raquel, às vezes, e eu estou errado, eu me consumo 2 vezes. Uma porque eu errei, e a segunda vez porque eu tenho que pedir perdão. Eu odeio fazer isso. Eu odeio, gente. Assim, se tem uma coisa que eu não gosto, é pedir perdão para a Raquel. Mas eu faço. Mas tem toda uma preparação por trás. Eu tenho que chegar numa hora que ela tá X, e, nossa, é horrível. Mas eu sei que eu tenho que fazer, então, é um trabalhar de Deus. Cada um tem uma coisa que, às vezes, você se entristece, ou porque Deus não fez, ou porque alguém te magoou, ou etc. Mas, se você começar a ver isso como Deus trabalhando em você, segundo Deus é o que está falando, essa tristeza, ela gera arrependimento para a vida eterna. É diferente. Porque se você começar a pensar assim, puxa, investimento, 20%, nossa, porque se eu fizer, eu vou poder fazer isso com os meus filhos, amanhã ele vai poder estudar numa escola melhor, depois eu posso juntar dinheiro para isso e para aquilo, você começa a ficar triste. Porque o mundo diz isso. Dinheiro parado você está perdendo dinheiro, você não fazer isso, você está perdendo, sabe? O teu valor é naquilo que você produz, aquilo que você faz. Então, se você fica preso a essas coisas, nessa linha, algumas tristezas que você tem, elas te levam à morte. Não é morte no sentido físico, mas você para de ter esperança em Deus, naquilo que Ele pode. Entende? Assim, hoje, por exemplo, a gente fica triste pela família do Andinho, mas o Andinho está num lugar bem melhor que a gente, todos nós. Então isso nos acalma, isso nos alegra, de certa forma, sabe? Dá saudade, vai dar muita saudade dele. Mas, na verdade, a gente sabe, quando a gente começa a olhar esse tipo de tristeza e não consegue verificar
o que pode ser, o fruto bom que pode ser produzido daí, isso nos consome, e isso leva à morte. Então, às vezes, a gente quer educar nossos filhos e começa, não, faz assim, faz assado. Legal, você tem um trabalhar de Deus, vai gerar fruto lá na frente. Senão, a gente fica fazendo só o que os nossos filhos querem. Amanhã, ninguém suporta, ninguém aguenta mais eles. Então, a questão toda está em quando você sente essa tristeza ou algum tipo de tristeza, avalia para ver se a situação num todo ela não tem como produzir uma coisa boa em você, porque essa é a questão. Essa tristeza, às vezes ela fala, puxa, assim, mas eu também erro nisso, eu também erro naquilo. Poxa, então você começa a levar em conta outros parâmetros também, antes de chegar e decidir, não, é isso ou é aquilo. E aí você consegue perceber que algumas tristezas que a gente sente é para o nosso bem. Por exemplo, uma delas, várias vezes que eu termino de pregar, eu fico mal. Fico mal porque eu fico assim, puxa, eu contei mais piada do que preguei. Puxa, eu fiz mais isso do que... E eu nunca parei de contar piada, né? Vocês perceberam? Puxa, eu faço, nossa, perdi muito tempo falando daquilo, não falei sobre isso. Puxa, eu não fiz aquilo lá e tal. E eu saio triste. Mas eu sei que aquilo é bom, porque depois eu vou orar. Falo, pô, senhor, tem alguma coisa que eu tenho que mudar? Me fala, eu mudo. Sabe, assim, e a gente vai trabalhando isso. Igual hoje. Eu poderia muito bem pegar uma mensagem que eu tenho pronta aqui. Mas não. Então você prefere correr um risco e estar sob a vontade de Deus, porque está tudo certinho, uma mensagem toda programadinha, começo, meio e fim, tudo certo. São esses detalhes que, às vezes, essa tristeza nos leva a crer que há mudança. Um outro exemplo. Quem nunca que é obreiro, achou que fez errado algum serviço na igreja? Quem nunca? Sabe? Todo mundo, eu acho. Se você é obreiro e nunca sentiu isso, um dia você vai sentir. E aí você vai lembrar, poxa, bem que... És tu profeta, Gustavo? Não, eu sei que é assim que funciona. Um dia você vai estar fazendo alguma coisa na igreja e vai dar errado, você vai ficar, puxa, e agora? Deu errado, o que eu faço? Nossa, tinha que ter falado isso e não aquilo, tinha que ter agido assim e não assado. E aí você cai bem exatamente aqui. Você se sente triste. Mas se você começar a pensar como o mundo, mas também, né? Fulano merecia isso que eu falei. Não, eu fiz aquilo porque tinha que ser feito, uma ordem, não sei o que lá. Tem várias linhas que você pode pensar. Mas se você pensar, puxa, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê o que eu fiz de errado, eu tenho que mudar alguma coisa ou não. E aí ele te fala, esse é o arrependimento verdadeiro. Quando isso acontece, quando acontecer de novo, você sabe lidar. Então, o arrependimento, ele é importante para todo mundo. Todo mundo. Começa com uma tristeza. Só que se for para o lado bom, esse arrependimento, ele traz muitos benefícios. Então, a questão toda tá, quando você errar em relação a alguma coisa que te dá essa tristeza, você tem que buscar esse arrependimento. Às vezes, até o Renan estava falando lá na Penha sobre o amor, às vezes você não tem amor, né? Eu realmente acho que várias vezes eu não tenho amor, né? E o Renan até deu um exemplo, ele falou assim, puxa, quando meu filho estava doente, ele teve que colocar uma sonda, nossa, como aquilo entrou em mim, eu fiquei mal, e nossa, como a gente sente esse amor, mesmo que a gente não queira. E eu fiquei pensando, puxa, quando meu filho vai tomar vacina, ou vai fazer essas coisas, eu nem ligo. Porque eu acho que tem que ser feito. Eu falei, nossa, então acho que eu tenho menos amor do que o Renan, que já estava achando sem amor. Eu sei que quando meu filho fica doente, com febre, eu fico morrendo, quando ele está doente. Mas em relação a... um dos filhos cortou a cabeça aqui, tinha que tomou acho que 5 ou 6 pontos, né? E na hora não tinha muita gente, pediram para eu segurar a criança, o Lucas, né? O médico falou, Gustavo, ô pai, dá para você segurar? Eu falei, dá. Eu vou segurar meu filho e com certeza ele não vai se soltar. Sabe? Então eu segurei super forte assim, porque, puxa, vai dar um ponto na cabeça dele, né? Então isso eu faço sem dó, porque eu sei que o melhor vai vir depois, né? Então, às vezes, eu fiquei pensando, puxa, não amo, puxa, às vezes devia ter falado mais coisa para o Andinho. Eu falei, não, Andinho, puxa, vai em paz, né?
Deus está contigo, fala várias coisas. Você pensa em falar um monte de coisa, mas na hora, tudo acontecendo, você quer aquele... Bom, enfim, você passa por isso, depois você ora, e aí Deus traz um consolo. E tem até isso aqui, logo em seguida ele fala sobre isso. Mas se você não conseguir distinguir em você qual tristeza e qual o valor dessa tristeza, você não entende que tipo de arrependimento que está vindo em você. Se a tua tristeza ela é feita igual o mundo faz, é bem provável que te gere a morte. Mas o que ele está falando é que vão vir tristeza de coisas que você fez de errado, que você acha que foi burrada, mas que elas produzem boas coisas. E são boas mesmo. Aí, continuando lá no 11. 2 Coríntios 7, 11, né? Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Então ele está falando assim, puxa, uma situação que te deixou triste, olha quanta coisa não foi produzida em vocês. O que vocês estão passando, o que vocês passaram, o que não foi visto. Eu entendo quase todos, exceto o último, mas eu vou tentar explicar para vocês. Puxa, que defesa. Aí ele fala, que indignação. Às vezes a gente fica indignado com a gente mesmo. Que temor, porque às vezes a gente vê a pessoa e fala, puxa, eu maltratei fulano falando desse jeito, eu fiz errado quando agi assim. Que saudades. Aí você fica pensando, puxa, nossa, nunca mais vai acontecer, que legal, que zelo. Nossa, você tem zelo, porque pessoas que às vezes trabalham na obra, você quer fazer tudo bem feito. Se um dia faltou um pouco de zelo, e você hoje se arrepende, amanhã você vai ter o dobro. Você toma mais cuidado com as coisas. É isso que ele está falando. Eu só não sei o último, que é que vingança. Porque, não me pergunte, quando você procura essa na Bíblia, nessa nova, nem tem essa palavra, eles mudaram. Mas, sei lá porque que está aqui, não sei se vingança é bom, mas é gostoso, né, quando a gente se vinga, né? Ah, Senhor, se pudesse se vingar sempre. Mas em tudo mostraste estar puro neste negócio. Aí, portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. E essa é a parte mais importante. Não é essa, mas vou continuar depois, mas assim, porque ele está falando assim a Paulo. Olha, o que eu escrevi não foi nem para aquele que faz a coisa errada e nem para aquele que sofre a coisa errada. Isso acontece para que manifeste a tua ação sobre nós. Então, eu vou explicar melhor. Quem que fez com que eles ficassem tristes? A cidade de Corinto inteira. A igreja. Foi Paulo. Paulo pegou e deixou eles tristes. Mas ele falou assim, olha, não foi por vocês, não fui eu. Isso é manifesto para o que retorno vai ter. E aí que é o ponto interessante. Por exemplo, quando você se arrepende, e eu vou usar um exemplo até mais que eu já usei, eu me arrependi de ter pegado o dinheiro que a gente tinha guardado durante anos e ter investido e ter perdido um valor. Mas eu me arrependi e de nenhuma forma a Raquel também não falou nada. Anos depois, muitos anos depois, quando eu quis investir de novo o dinheiro, eu falei, Raquel, acho que agora é um bom momento, né? Tá assim, tá assado. Puxa, o que você acha? A Raquel em nenhum momento achou que aquilo que eu tinha feito tinha afetado ela. E essa é a grande diferença. Porque, por exemplo, eu, quando me arrependo, quando você se arrepende, fala, poxa, Senhor, eu me arrependo muito, então não existe culpado. Não estou certo? Se você se arrepende de alguma coisa que aconteceu, já não tem mais culpa se é alguém que fez. E nem que você mesmo tenha feito em alguém. Por quê? Porque essa parte é bem complicada de explicar, mas porque anos depois, quando eu quis investir de novo, a Raquel falou assim, não, faz, Gustavo, faz, nossa,
espero que dê certo, nossa, que legal, tal. E eu ganhei mais dinheiro. Ganhei mais do que eu tinha perdido. Muito mais, na verdade, sabe? Então, qual que é a ideia? Às vezes a pessoa, ela faz algum mal para você, e você não consegue perdoar. Por quê? Porque a gente não consegue olhar, na verdade, num todo. A grandeza que tem em todo esse trabalhar de Deus. O arrependimento, ele trabalha para os dois lados. Trabalha no dia que você faz alguma coisa de errado e no dia que alguém fez alguma coisa de errado com você. E se de alguma forma isso é para manifestar, manifesta com alguma ação nossa. Entendeu? Então, quando, por exemplo, a gente está chateado com alguém e a gente pede perdão e Deus nos perdoa de um monte de coisa, a gente perdoar, isso é a manifestação de todo o arrependimento que você já passou, que você já viu. Isso gera essa situação. A Raquel é a mesma coisa. Por mais que eu tenha errado no passado, de nenhuma forma ela fez com que aquilo virasse uma proibição em casa. Tanto é que virou bênção no final. Né? Então, gente, entendam que a tristeza, ela joga para os dois lados. Ou você fica triste e tem um monte de desculpa, e tem um monte de forma de você agir. Ah, não, mas eu fiz por causa disso, fiz por causa daquilo. Ou você se arrepende segundo Deus, como Ele quer. Então, às vezes, você não tem desculpa nenhuma. Você só fala, puxa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aí que as coisas começam a mudar. Vamos ler lá para encerrar. Atos, capítulo 3. Graças a Deus não precisa de mais nenhum versículo. Capítulo 3, versículo 19. Eu precisava de mais tempo para explicar esse negócio do arrependimento sobre as pessoas, mas quando você erra e se arrepende de alguma coisa, você precisa entender que as outras pessoas, elas passam pelo mesmo processo. Um monte de gente passa por esse processo. E aí, quando você consegue manifestar um perdão, manifestar um cuidado maior, você entende o que é toda essa linha de se arrepender e de se transformado. Então, quando eu ligo para alguém que, puxa, pegou Covid ou isso e aquilo, eu não ligo porque eu sou obrigado a ligar. Eu ligo disposto a ajudar. Graças a Deus, isso eu não faço porque, de alguma forma, eu sou mandado a fazer. Quando eu converso com a titia, por exemplo, ela fala a mesma coisa, é a mesma coisa. Ela não quer, ninguém quer sair atrás vendo todo mundo que está mal e ficar colocando numa lista de... Eu sou um jornalista da titia. Eu tenho umas informações, eu passo para ela. Por exemplo, o Celso me ligou hoje falando, domingo não vai dar para pregar, mas já estou bem, estou em casa, estou tranquilo. Dá para você pregar domingo, Gustavo? Falei, se Deus quiser, dá. Mas se você melhorar, melhor. Não é, gente? Então tá tudo certo, mas essa é a minha visão da coisa. E aí eu passo para a titia. Ninguém quer ficar fazendo isso, mas a gente faz. Por quê? Porque às vezes é necessário. E a gente não faz porque é mandado. A gente faz porque um dia, de várias formas, esse negócio de amar já veio sobre mim. Tipo, puxa, eu não amo. Eu faço porque eu sou mandado. Puxa, se eu amasse mesmo, eu faria desse jeito. E tem várias formas de você pensar isso. E aí que você é transformado. Hoje eu faço, não é porque me mandam. Não tem essa obrigação toda. Faço porque eu amo, porque as pessoas eu gosto. Às vezes não dá, eu não ligo. Às vezes eu fico com medo. Até contei no culto, né? Semana retrasada, que não queria ligar para a mulher do Júnior, porque eu falei, putz, não sei o que falar, não quero falar com ela. O Senhor não deixa ela atender, não deixa ela atender. E ela não atendeu, graças a Deus. Mas isso, ele vem por várias mudanças que já aconteceram comigo. Várias vezes eu vi alguém mal e falava, puxa, estava mal. Eu falei, nossa, pior que eu percebi, mas não falei nada. Isso aconteceu várias vezes. Hoje eu ligo para não correr esse risco de falar, será que tá? Quando dá, eu ligo e falo, e aí, tá tudo bem? Tá, então tá bom. Então tá ótimo, precisa de alguma coisa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, e legal.
mas ninguém me obriga. Isso é um amor que foi criado através de várias vezes que eu me arrependi de não ter feito. Várias vezes que as pessoas, às vezes, elas ou alguém da família morreu e eu não quis nem ver, porque eu tenho um trauma assim, mas eu não gosto desse tipo de coisa, assim, não gosto nem de ir em velório, eu não gosto, mas eu faço. Só que eu já deixei de ir várias vezes. Pregar a mesma coisa. Por que você acha que eu venho pregar? A titia até estava se gabando um tempo atrás. Não, o Gustavo foi pregar lá no culto da oração, porque, nossa, eu vou porque eu já fiz muito de negar. Fiz muito, gente. Eu já neguei tanto, já neguei muitas vezes. Chega uma hora que você se arrepende, fala, Senhor, me arrependo de não ter ido pregar, eu acho que é da tua vontade, mas, poxa, passou. Depois você faz de novo, depois você faz de novo. Fiz isso por anos, gente. Hoje eu faço muito menos, mas faço ainda. Mas é muito menos. E eu sei que várias vezes que eu faço, eu estou errado, mas eu já vou pedindo perdão. Senhor, eu vou negar, mas já me perdoa, porque esse é o mal antecipado, né? Mas porque como a gente mudou tanto? Por causa do arrependimento. Ele vem trabalhando em nós por anos, até que um dia, se Deus quiser, não acontece, né? Então vamos ler lá. Atos, para encerrar. Capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E essa é a parte mais legal. O arrependimento, como eu disse, ele traz a gente de volta ao que Deus quer de nós. Então, várias vezes, você não vai escapar de passar por alguma situação em que você vai se arrepender. Porque Deus quer isso. Ele criou toda essa situação. Por quê? Porque através do arrependimento, ele produz na gente um coração mais quebrantado. A gente fica mais triste, mais abatido. E aí gera em nós, às vezes, mudança em como a gente começa a fazer a próxima vez. Como a gente ora. Por quem que a gente ora. Como a gente faz a coisa na igreja. O que a gente fala para as pessoas. O que a gente exige das pessoas. Esse tipo de coisa, ela vai nos alimentando sempre. Então, toda vez que você sentir uma tristeza, nessa linha que eu estou contando agora, e trouxer um arrependimento, vê o que Deus tem. E aí depois ele fala assim, ó, e convertei-vos. Convertei-vos não é, a gente já é crente, a gente não precisa se converter de novo. A gente não aceita Jesus 2, 3 vezes, é uma vez só. A gente pode desviar, mas a gente já é crente, a gente já sabe quem que é. Converter é alterar a tua forma de pensar, é você converter uma ideia. É você mudar uma forma e começar a trabalhar de outro jeito. Eu achava que era besteira eu ir pregar. Hoje eu faço porque eu vejo Deus. Gosto? Não. Acho que eu prego bem? Não. Só que, e às vezes as pessoas falam assim, às vezes o pastor Celso fala assim, Gustavo, foi uma bênção, hein? Olha, eu não sei se você está falando porque você não quer ir pregar um dia e está me colocando, e está elogiando, ou se foi uma bênção mesmo. Então, eu nem considero o que você está falando. Aí a gente dá risada sobre isso daí, né? E aí isso funciona para todo mundo, gente, sabe? É aquela coisa. Você está disposto, você se arrepende. Se você se arrepende, você se converte uma hora. Então, a gente é trabalhado por vários arrependimentos, várias vezes. Deus vai, até que um dia a gente muda. Quando a gente muda, não precisa mais. A gente erra na igreja várias vezes. E erre mesmo. Um dia a gente muda, porque a gente começa a ver diferente. Então a gente vai fazer sempre certo? Não. Aí você vai perceber que você mudou numa coisa e tem outras, um monte errada. Mas a verdade é essa linha, gente. A tristeza, que ela venha segundo Deus. Que esse arrependimento, um dia se converta para que a presença de Deus nos refrigere, nos dê essa paz, esse cuidado. Entendeu? Amém? Não é fácil viver essa parte toda, mas ela é gostosa. E quando eu fui pensar, quando Deus me deu essa mensagem, eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu errei. Não, quer dizer, nem me esforcei tanto. Foi só algumas vezes que eu fui lembrando as coisas que eu fazia de errado.
eu falava, caramba, mais isso, mais isso, mais isso. E tem coisas que eu até hoje faço de errado e eu me arrependo. Então, você já viu, não sei se acontece com vocês, eu acho que acontece, que às vezes você está no telefone com alguém e está conversando, e aí a pessoa fala, começa a entrar em qualquer assunto, e você fala, puxa, preciso falar isso, mas você fica com vergonha de falar? E você fica, e se parece que precisa falar, e o negócio fica, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala, e aí quando desliga, você não falou, desliga o telefone, você fica, puxa, de novo não falei, nossa, tinha que ter falado, ai, aquela coisa de, nossa, Deus queria me usar. Até hoje eu passo isso, gente. Toda vez que eu desligo o telefone, eu sinto essa tristeza e falo, Senhor, de novo. Não. Já está carimbado às vezes. Mas ele está falando que a manifestação no dia que você fizer isso é o dia que você prova que você se arrependeu mesmo. A gente se arrepende e Deus perdoa, isso aí é fato. Mas a manifestação daquilo que você faz é a prova diante de Deus. Amém? Então, às vezes, o teu perdão é uma prova de arrependimento. Não porque você tinha errado, mas sim uma questão de porque você percebe que às vezes as pessoas erram e elas buscam esse mesmo arrependimento. E às vezes é a gente que amarra as pessoas. Amém? Gente, cuidado com essa linha, porque a parte perigosa é essa tristeza começar a gerar mais tristeza em você, e mais tristeza. E amanhã a gente nunca consegue melhorar o que Deus tem pra gente. Amém? O último exemplo que eu vou dar, quer ver até estava lembrando esses dias, morreu aquele ator Paulo Gustavo, né? Puxa, ficava aquela briga toda falando que como é que vai ser, como é que vai fazer, como é que ele não vai para o céu porque ele falou de Deus, não vai isso e aquilo. E aí eu lembrei, falei assim, puxa, eu nem lembro se eu orei para que viesse alguém lá e orasse para que ele se convertesse. Sabe, que viesse alguém antes dele morrer. Enquanto estava aquela briga toda de, não, ele não é de... Ele falou mal, isso e aquilo. Para mim, a minha versão é essa. Assim, puxa, Senhor, apresenta o evangelho para ele. Apresenta isso para as pessoas que pegam Covid. Porque isso vai salvar. Então, às vezes, a gente tem isso por hora. E aí, como eu fiquei pensando em várias coisas, você começa a lembrar desses fatos curiosos que a gente, às vezes, nem passa na nossa cabeça. Em tantas pessoas que a gente pode ajudar, e às vezes a gente acaba se perdendo nesses detalhes, né? Amém, gente? Quando sentir essa tristeza, ora. Ora que Deus, ele vai te direcionando. Às vezes nem é a solução do problema. Porque ele fala nem é pelo que faz ou pelo que deixou de fazer, mas é para que seja manifesto diante de Deus aquilo que você está agindo, como você está agindo. Amém? Então, se essa tristeza ela gerar arrependimento, cara, tá perfeito. Continua assim que você vai bem, que você passa de ano na igreja. Mas se toda vez que você sentir essa tristeza, você começar a arranjar um monte de desculpa para não resolver as coisas, é a hora que você está fadado a ficar mal, desanimado, isso, aquilo. Amanhã você não conversa mais. Eu sinto isso toda vez que eu preciso pedir perdão para Raquel. Eu erro às vezes e eu vou pedir perdão. Eu raramente peço no mesmo dia. Eu passo 1 dia, 2 dias falando, não, eu preciso pedir perdão, mas, Senhor, que chato, que saco. Por que, Senhor? Pra que, Senhor, tem isso, né? Mas eu sei que eu tenho que ir, porque senão não mostra, não é um arrependimento completo. Vocês entendem, gente? Tá bom? Cuidado, gente. A tristeza, ela joga você para qualquer um dos dois lados. Ora, que ele vai te guiando para que você tenha esse arrependimento perfeito. Amém? É isso aí, Serginho. Desculpa o horário, gente. Não, que isso. Tem um versículo. Amém, pastor. Tá bom. Agora vem chamar o Vitor aí para estar dando os avisos, né? O Vitor. Pode entrar, Vitor.
Paz do Senhor, irmãos. Aviso dos cultos da semana. Quarta e sábado, culto de ensino da palavra com o pastor Takayama. Quinta-feira, às 16 horas, culto de oração pelo Zoom. E às 20 horas, culto Deus o Socorro. Sábado, às 19, culto do Inote. Domingo, culto da família, às 9h30, com tradução para o japonês. E às 18 horas. E segunda-feira, às 20 horas, culto de oração pelo Zoom também. Amém? Amém, amém. Mas nosso irmão Aguinaldo vai estar fazendo essa oração final. Aguinaldo está aí, não? Amém, Serginho. Estou por aqui, sim. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, né? Uma bênção esse culto, a palavra maravilhosa que o Senhor tem falado conosco. Vamos orar ao Senhor, apresentar nossas causas. Serginho, tem alguém especial para a gente apresentar? Algum pedido especial? Eu estou abrindo aqui, mas não estou vendo nenhum. Bom, ora por todos os irmãos, né? Que hoje necessita, são vários, né? Amém. Vamos orar, então. Apresentar nossas causas ao Pai, que Ele tem cuidado de nós. Oremos. Pai amado, Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, pelo culto maravilhoso que o Senhor nos proporcionou agora, por estarmos na Tua presença, Senhor, para glorificarmos o Teu nome e exaltarmos a Ti, meu Pai. Nós viemos à Tua presença unicamente através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão amado, nosso irmão mais velho, que morreu por nós na cruz do Calvário, Senhor. Derramou seu sangue para nos lavar, nos purificar. E na Tua palavra, Senhor, já fomos purificados, conforme o Senhor falou conosco. Pai, uma palavra que vem de encontro aos nossos corações. E que essa palavra, Pai, do testemunho, a palavra que foi pregada, dos louvores, Senhor, que venham fazer fruto em nossas vidas. Que ela frutifique, Senhor, 30%, 60% e 100%, conforme diz na Tua palavra. Porque está escrito, Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela segue para produzir o resultado esperado, conforme o Senhor determina. Meu Pai, apresentamos a Ti cada pedido de oração agora dos nossos irmãos. Senhor, há muitos que estão enfermos, Senhor, visita cada um neste momento, os que estão em seus lares com essa enfermidade, que assola a humanidade. Oramos, Pai, pelos que estão nos hospitais, visita cada um, aos nossos irmãos, todos aqueles que clamam a Ti, Senhor, ouve o clamor, que está escrito na Tua palavra, que o coração contrito e abatido, o Senhor não desprezará. Ó Senhor amado, em tudo, Pai, nós apresentamos a Ti e confiamos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Sabemos, Senhor, que tudo está em Tuas mãos. Debaixo da Tua graça, Senhor, nós estamos. Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo. Abençoa-nos a cada um de nós. Guarda-nos, Senhor, nessa noite. Cuida de nós, Senhor, até mesmo enquanto dormimos, Senhor, porque o Senhor certamente tem cuidado de nós, até mesmo enquanto dormimos. Fica conosco, meu Pai, nós te pedimos. Em tudo já te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor Celso, eu creio que não está aí, né? O pastor Massal está. Paz. Pastor Massal. Senhor, Serginho. Pai do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar então. Para o Pai, em concordância, em unidade e em comunhão, Senhor, contigo e com nossos irmãos, ainda neste culto, a qual te louvamos o teu santo nome, e também fomos alimentados e abençoados, Pai. Sempre declarando e confessando, Pai, a glória que tudo que o Senhor
fez por nós unicamente porque o Senhor nos amou e nos ama. Pai, declarando também os 7 direitos, o sacrifício do teu Cordeiro, Senhor, e também por nos amar, abrir mão de sua própria vida para nos dar vida e com abundância, Senhor. Também consagramos, então, nossas vidas, nossas almas para Ti e santificamos, Senhor, nosso espírito também para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Kaminoaito, Shuyesu Kiristo no Megumito Seirei no Majiwari ga Anatagata Ichidoto Tomoni Aruyoni. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nossos corações, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmão Sérgio. Paz, Paz Senhor. Senhor a todos. Amém. Paz. Tá escondidinho aí, Marcelo? Senhor. Rapaz. Paz, Senhor a todos. Paz, Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe. Paz, Senhor, pastor Marçal. Senhor. Paz Senhor a todos. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe, pastor. Oi, Karina. Paulo. Aí, Adriana. Fominha. Paz, irmã. Eliana. Paz. Nossa, Ariana. Serginho, paz do Senhor. Pastor Gustavo, Pai do Senhor. Pai, Gustavo. Pai do Senhor, Marta. Ai, a paz, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Adriana. Paz, Serginho. Foi bênção, Deus abençoe. Paz. Pai do Senhor, Marta Nanaca. A paz, Marta Nanaca. Sérgio. Hã? Amém. A paz. Netinho, João, Deus abençoe. Pai do Senhor. Amém, amém. Foi bênção. É Amém. bênção. Deus abençoe. Amém, Pai, amém. Não. Pai do Senhor. A paz. Pai, William. Mariana. Paz, Pai do Senhor, gente. Acende a Pai. luz. Acende a luz. Deus abençoe. Não dá para ver. Acende. Irmãos, ficam todos com Deus, tá? Amém, pastor. Amém, pastor. Amém. A paz, Sônia. A luz, Arthur. A paz, Ney. Deus. Paz, Mar. Jandira, paz. Deus abençoe. Acende, Arthur. O senhor viu aí que faleceu o irmão Mauro, esposo da irmã Soninha? Vocês viram? Hã? Vocês viram aí que colocaram que faleceu o Mauro, esposo da Soninha? Colocaram aí agora. Colocaram. Mauro, esposo da Soninha do Coral? Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar pela família, né? Então vamos orar pela família do nosso irmão Mauro, né? Isso. É Mauro? É Mauro, né? Aqui está Mauro. Mauro. Então, vamos estar orando, então, pela família do nosso irmão Mauro, né? Ô, Pai. Ora, pastor. Obrigado por todas as coisas. Vamos Pai orar. Santo, Pai querido, apresentamos a Ti, Pai, Pai amado. a família do nosso irmão Mauro, que nesse momento sente a dor, a perda, Pai. Ô, Jesus querido, Jesus Essa amado. perda preciosa, mas Tu Fortalece a sabe tua todas as família, coisas, porque tudo está Sabe sob Teu sim, Pai controle, querido. Pai. Sabemos que Senhor, tudo em amém. tudo há um propósito de Ti, Pai. Eita, A Tua glória. palavra diz para nos dar graças em tudo, Pai. Nesse momento agradecemos, Pai, por todo momento que Ele esteve junto à sua família, esteve com nossos irmãos, Pai.
Pai. Graças te damos por tudo, Pai. Continua, meu Deus, abençoando sua família. Consola, meu Deus, os corações dos seus familiares. Todos eles estejam, meu Deus, na tua presença, Pai. E a tua paz esteja nos corações dessas pessoas, Pai. Consola e conforta cada um deles, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Amém, pastor. Amém. Fica com Deus. Amém. Amém. Pai do Senhor a todos que eu... Amém. Amém. Liana, Paz do Senhor. Cida, Amém. Maneuza, Amém. Eliane, Pai do Senhor. Paz do Senhor, Serginho. Deus abençoe aí. Amém. Eu tô saindo. Paz. Estou saindo também. Amém? Um abraço. Amém. Paz. Paz, Eliane. A paz, irmãos. Eu também estou saindo, hein? Deus abençoe a todos.